Olá, aqui é o professor Gustavo da Canal e eu trouxe para vocês um vídeo tutorial sobre como realizar as análises de DSC e obter então os parâmetros do pico de gelatinização. O nosso pico ele vai estar próximo aqui entre 60 e 80 graus. Nós não conseguimos visualizar ele adequadamente porque essa região aqui de início ela está atrapalhando a ampliação aqui desse pico, tá certo? Então nós devemos excluir esses dados aqui do início do nosso experimento, tá certo? Eles não interessam para a gente. Para isso, eu vou utilizar uma ferramenta aqui, que é a ferramenta que vai delimitar a temperatura em que eu quero visualizar o meu ensaio. Então, no caso aqui, eu vou delimitar entre 40 a 110 graus Celsius, que é o suficiente para essa minha análise. Na hora que eu der OK, o gráfico ele vai se ajustar, né, a ampliação e vai mostrar bem esse pico de entalpia, aqui, variação de gelatinização do amido. Para obter os pontos de início, fim e o pico de gelatinização, eu vou utilizar essa outra ferramenta aqui, que é o pico linear. Eu vou clicar duas vezes no início da curva, no final da curva também duas vezes, mais ou menos aqui, olha, e eu teclo Enter. Ele vai traçar então uma linha que ela deve juntar o início do processo de desvio e o final do desvio, de modo que ela fique uma linha contínua, essa linha superior, tá certo? Então o meu ensaio ele está iniciando, na verdade, aqui, olha, em 68,96 graus Celsius. E o pico de gelatinização ele está em 76,69 graus Celsius. E a entalpia de gelatinização ela está em torno de 1,400 joule por quilograma, certo? E para eu acrescentar, então, avaliar qual que é a temperatura final do ensaio, a temperatura de término desse fenômeno, eu vou clicar com o botão direito e aí vai aparecer aqui, olha, na listinha, 89,59 graus Celsius. Eu vou agregar esse valor, essa temperatura aqui, certo? Então, para todos os ensaios, eu preciso, então, obter essa temperatura inicial, a temperatura de pico, a temperatura final do fenômeno e a variação de entalpia de gelatinização, que é o ΔH, que se refere à minha a quantidade de energia, né, necessária por grama de partículas, tá certo? É assim que se faz, então deve-se fazer para triplicatas. Cada triplicata, cada ensaio deve fazer, e o desvio entre os picos, ou temperatura final, ou inicial, ou ΔH, deve ser calculado a média e o desvio padrão para cada ensaio. Certo? É isso apenas como se realiza um ensaio de calorimetria para obtenção dos pontos de latinização do amido.